Livro do profeta Daniel, capítulo 5, versículo 1. Então o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. E havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus e que estava em Jerusalém, e beberam por eles o rei, os seus grandes, as suas mulheres, concubinas, e beberam o vinho, e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora apareceram os dedos de mão de um homem, e escreviam defronte do castiçal da estucata parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. E ordenou o rei com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus, adivinhadores, e falou o rei, disse aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito e mudou nele o seu semblante, e os grandes estavam sobressaltados. E a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse: ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos e não se mude o seu semblante. Há no teu reino um homem que tem um espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, e como a sabedoria dos deuses, e teu pai o rei Nabucodonosor, sim, teu pai ó rei, constituiu chefe dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, ciência e entendimento, interpretando sonhos, explicando enigmas, resolvendo dúvidas, a qual o rei pôs o seu nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. O rei Belsazar, ele vai estar realizando aqui um grande banquete, onde vai chamar os seus líderes, os governantes, líderes de cada província, para participar de uma festa cujo o cunho da festa era uma intenção de prostituição e de adoração aos seus deuses. Ele convida os líderes, chefes, para participarem dessa festa, juntamente com mulheres e concubinas, cujo também a intenção era prestar culto em adoração aos seus deuses. Ele decide então pegar parte dos utensílios do templo de Jerusalém. Na época do seu pai Nabucodonosor, a Babilônia entrou em Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, queimou as portas, os muros de Jerusalém foram destruídos, e os utensílios que estavam no templo de Jerusalém
foram levados para dentro da Babilônia. Esses objetos eram exclusivamente do Senhor, eram objetos sagrados e que dentro do templo era utilizado para cultos, era utilizado para sacrifícios. Belsazar sabia que os utensílios de ouro, de prata, de cobre que estavam no templo eram utensílios sagrados. Ele sabia que Deus era cultuado com aqueles utensílios, e sem nenhum pingo de temor, sem nenhum pingo de referência ao Deus dos judeus, ele decide pegar os utensílios que foram roubados na época do seu pai Nabucodonosor e levá-los para participar desse banquete, de modo que eles vão tomar vinho e vão dar louvores aos seus deuses nesses utensílios que eram do templo de Jerusalém. Bom, quem conhece um pouco o caráter de Deus no Antigo Testamento, você vai perceber que Deus sempre se apresentou na história como um Deus que é santo, e por ser santo, Ele é um Deus que tem prazer em coisas que são exclusivas, separadas. Como eu disse aqui na primeira noite da conferência, a palavra santo vem do hebraico de uma expressão chamada kadosh, que no original traz para nós a ideia daquilo que é separado. Essa é uma das primeiras características que Deus revelou ao homem, um Deus que é santo e que exige santidade para relacionamento. Por isso que Jesus disse: seja santo assim como eu sou santo. Por isso que Hebreus fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, tudo que Deus realizava para o povo era com o propósito desse povo viver uma vida de santificação. Os objetos, os utensílios do templo eram objetos sagrados, não eram usados para outro propósito que não fosse culto, sacrifício, louvor, porque Deus sempre exigiu as coisas de forma separada. Um exemplo básico: a oferta que era entregue para Deus no Antigo Testamento não poderia ter mancha, não poderia ter mácula. Se o animal que era oferecido em sacrifício estivesse com a sua pata quebrada, Deus rejeitava a oferta. Ao contrário do que se pensa, as pessoas acham que Deus recebe qualquer coisa, mas Deus nunca foi um Deus de receber qualquer coisa. Tudo que Deus recebe tem que ser com prioridade, com excelência e com coração, porque aquilo que eu ofereço para Deus revela o meu coração, e aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. Por isso que se o animal tivesse pata quebrada, fosse ferido, tivesse mancha, mácula, Deus não recebia a oferta. Essa característica é a característica da natureza de Deus, de ser um Deus que é santo, separado, que exige exclusividade. Você vai perceber que Tiago vai dizer que todo aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Exclusividade. Jesus disse que não tem como servir a dois senhores. Exclusividade. De uma fonte não pode jogar 2 tipos de água. Exclusividade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Exclusividade. Jesus não disse: eu sou mais um caminho de salvação. Ele é o único caminho de salvação. Tudo que Deus faz, tudo que Jesus nos ensinou, é sempre com o propósito de manter esse elo de exclusividade, elo de santificação
e de separação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Partindo desse conhecimento, você entende que todos os objetos que estavam no templo eram objetos consagrados a Deus. Belsazar sabia disso. Sabia que os objetos eram sagrados, eram do templo. E mesmo assim, sem temor ao Deus dos judeus, ou ao Deus de Israel, ele decide profanar, ele decide sem reverência alguma tomar vinho nos objetos que eram sagrados e oferecer aquele momento em culto aos seus deuses. Na mesma hora, diz o texto, aparecem dedos de mão de homem e começa a escrever na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Uma linguagem que, quando ele percebeu o que estava escrito na parede, ele ficou desesperado. A Bíblia traz para nós alguns detalhes, dizendo que as pernas dele tremeram, os lombos ficaram frouxos. Ele fica apavorado com a cena de dedos escrevendo sobre a parede. Imediatamente ele manda chamar os adivinhadores, os astrólogos, os sábios, os cientistas, para darem a interpretação do que estava escrito na parede: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E nenhum desses sábios conseguiu dar a interpretação necessária para o rei, de modo que o próprio rei Belsazar decide oferecer alguns presentes para quem dar a interpretação do que estava escrito. Ele oferece ser vestido de púrpura, receber uma cadeia de ouro no pescoço, e terceiro, a pessoa vai se tornar o terceiro maior do seu reino, sendo o dominador nessa região. Bom, os presentes são ótimos, mas nenhum dos cientistas conseguem dar a interpretação do que está escrito na parede. Nem os astrólogos, nem os sábios, nem os adivinhadores, de modo que o rei vai ficar cada vez mais inquieto, e a rainha vai perceber a inquietação do rei. Ela vai até o rei e diz: olha, eu conheço um homem que tem uma sabedoria muito poderosa, e que inclusive seu pai Nabucodonosor usou esse homem para o ajudá-lo diante de enigmas. A rainha vai citar o nome de Daniel, e que esse havia dado a interpretação de sonhos, de enigmas e de situações difíceis, de quando Nabucodonosor precisava de uma resposta. E o próprio Nabucodonosor havia nomeado Daniel lá atrás como chefe, ou como líder dos cientistas, dos sábios. Daniel tinha uma alta postura na época de Nabucodonosor. Ela cita Daniel para o rei Belsazar, de modo que o rei decide imediatamente chamar Daniel. Daniel vai ser introduzido à presença do rei. Quando ele chega, o rei conta a história para Daniel. Apareceu dedos escrevendo na parede. Tem uma frase que eu não entendo: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Chamei sábios, astrólogos, cientistas, adivinhadores. Ninguém conseguiu interpretar o que está escrito na parede. Se você me disser o que está escrito, eu te visto de púrpura, eu coloco uma cadeia de ouro sobre o seu pescoço e te deixo também como terceiro dominador desse reino. Daniel rejeita os presentes do rei Belsazar, mas diz que vai interpretar o que estava escrito. Ele olha para o rei
e dá essa interpretação. Ele diz: Mene significa contou Deus o teu reinado e acabou. Tekel, pesado foste na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e os persas. Após essa interpretação, Belsazar, mesmo sabendo que Daniel não queria, decidiu vesti-lo de púrpura, colocou o colar de ouro sobre o seu pescoço, a Bíblia usa a expressão cadeia de ouro sobre o seu pescoço, e também o colocou como terceiro dominador do seu reino. E naquela mesma noite, o texto diz que Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. Ou seja, se cumpriu a interpretação que Daniel deu. Isso que eu acabei de falar para você é um pequeno resumo do texto que está inserido no contexto do capítulo de número 5 de Daniel, e existem algumas aplicações que são pertinentes para essa conferência. Quantos querem ouvir, digam glória a Deus. A primeira está aqui, quando o texto afirma que eles beberam vinho e deram louvores aos deuses com utensílios do templo. Ele sabia que era errado, ele sabia que os objetos eram sagrados, e mesmo sabendo que é errado, ele continua profanando aquilo que é santo, porque ele não viu as consequências. Existem pessoas que são assim, sabe que é errado, tem consciência que é errado, mas continua fazendo porque não viu as consequências. E só porque você não viu a conta chegar, só porque você não teve consequência de uma atitude errada, você acha que elas não virão. Existem pessoas que têm a consciência que é errado, sabe que está fazendo errado, sabe que precisa mudar as suas escolhas, e mesmo sabendo que é errado, ele continua fazendo. Ele não muda o comportamento, porque ele não viu as consequências. E como ele não viu as consequências de uma atitude errada, ele continua permanecendo no mesmo erro. Ele não muda a prática, ele não muda o comportamento, mesmo tendo a consciência que o caminho que ele está seguindo é errado. Mas como ele não sente a consequência das suas decisões, ele continua fazendo o que é errado. Até que o texto diz que vão aparecer dedos e vão escrever na parede do palácio. É interessante que dentre tantos lugares que os dedos poderiam escrever, a Bíblia diz que os dedos escreveram na parede. A parede do palácio real é a estrutura onde o rei está. O palácio do rei é a fortaleza do rei. E de repente aparecem dedos escrevendo na parede. Deus resolve tocar na estrutura daqueles que quebra princípio. Eu vou repetir isso. Deus toca na estrutura de quem quebra princípios. Deus permite as consequências de uma decisão errada para aqueles que vivem uma vida quebrando princípios. Porque a própria Bíblia diz em Gálatas que tudo que o homem semear, isso ceifará. Deus não vai ausentar as consequências. Ainda que haja um arrependimento, Deus pode até perdoar o que foi feito, mas Ele é justo, e sendo justo, Ele permite consequências. Contudo, nesse caso, não há arrependimento. Então o dedo aparece escrevendo aonde? Na parede, na estrutura, porque Deus ainda toca em estrutura de gente
que quebra princípios. Deus permite consequências de gente que quebram princípios, porque tudo que eu planto nessa vida eu vou colher. Deus não seria justo se Ele tirasse a colheita. Ele é justo quando Ele permite aquilo que eu plantar, eu também colher. A mão aparece, o dedo começa a escrever na parede do palácio. Quando o rei vê os dedos escrevendo na parede, a Bíblia diz que então se mudou o semblante do rei. Sabia que é errado, tinha consciência que é errado, mas continuou fazendo, porque não viu a consequência. Mas quando aparece o dedo de forma sobrenatural escrevendo na parede, na mesma hora a Bíblia diz, muda o seu semblante. Tem gente que só desperta depois que passa por consequências. Eu vou repetir isso. Tem gente que só acorda depois que passa por consequências. Enquanto ele não tem consequência da atitude errada, ele continua fazendo. Enquanto ele não tem consequência das escolhas erradas, ele permanece fazendo. Existem pessoas que só vão despertar para os erros que estão cometendo quando perceberem a conta chegar. A conta pode demorar, mas uma hora ela chega. E nesse caso, chegou de forma instantânea. Porque por mais que você esconda dos homens, esconda de líder, esconda de pastor, mas continue promovendo e praticando o que é errado, você vai colher o que você plantou. A conta sempre chega. E tem gente que mesmo tendo a consciência que aquilo que está fazendo é errado, ele só desperta se tiver consequência. Enquanto não tem consequência, continua vivendo. Enquanto não tem consequência, continua se corrompendo. Enquanto não tem consequência, continua traindo. Enquanto não tem consequência, continua mentindo. Enquanto não tem consequência, continua roubando. Enquanto não tem consequência, continua vivendo uma vida de iniquidade. Mas as consequências são necessárias para que haja despertamento. Os dedos aparecem, começam a escrever na parede. O rei muda o seu semblante, de modo que ele vai chamar os cientistas, os sábios, os astrólogos, adivinhadores, para interpretar o que estava escrito na parede. Porém, a Bíblia diz que nenhum desses homens conseguiram interpretar. E eu explico por quê. Porque Deus estava preparando todo esse cenário para promover a vida de Daniel. Essa circunstância era o próprio Deus permitindo acontecer para que Daniel fosse colocado em um tempo de honra. Lembra qual era o presente do rei? Colocar a pessoa como terceiro dominador do seu reino. Deus tinha uma cadeira de honra sendo preparada para Daniel. Por isso, os adivinhadores, os astrólogos, os cientistas e todos esses homens sábios não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede, porque a vaga era de Daniel e não dos sábios. A vaga é sua e ninguém vai levar. Catuca alguém perto de você e diga: essa vaga é sua. Diz: essa vaga é sua. E aquilo que Deus te deu ninguém leva. Aquilo que Deus te deu ninguém toma. Aquilo que Deus te deu ninguém rouba. Essa cadeira é sua. Essa honra é sua. Esse tempo de exaltação Deus preparou para você. Então deixa os sábios saírem na tua frente. Deixa os astrólogos saírem na tua frente. Deixa tomarem a tua frente no
do trabalho, deixa os cientistas tomarem a tua frente, porque a cadeira que é sua ninguém vai sentar. A vaga é de Daniel e ninguém mais vai levar, porque essa vaga Deus preparou para honrar Daniel. Isso tem tanto sentido bíblico que você vai ver que depois que ninguém deu a interpretação do que estava escrito na parede, o rei fica inquieto, desesperado, porque ninguém deu a interpretação. E agora a rainha vai lembrar de um homem que era sábio na época de Nabucodonosor. A esposa do rei, alguém de autoridade, de poder, que é grande, vai lembrar ao rei Belsazar que tinha um homem chamado Daniel que podia dar a interpretação do que estava escrito na parede. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. É muita profecia para 4 mãos e 15 glória. Vou repetir a palavra. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Melhorou para 40 mãos e 50 glória. Vou repetir a profecia. Deus vai incomodar gente grande para te colocar na porta. Deus vai incomodar teu chefe, Deus vai incomodar teu patrão, Deus vai incomodar gente que você não imagina, Deus vai incomodar gente grande, de poder, de autoridade, gente que você não consegue chegar sozinho, pessoas que você acha que é intocável. Deus vai incomodar essa pessoa para te colocar na vaga, porque aquilo que é teu, demônio nenhum vai roubar, aquilo que é teu, astrólogo nenhum vai roubar. Deus vai visitar gente na empresa, Deus vai tirar sono de empresário, Deus vai visitar gente no Senado, vai mexer na política, vai tocar em deputado, para colocar na tua mão aquilo que é teu. Deixa passarem à tua frente, deixa passarem na fila, porque a cadeira que é tua, nenhum astrólogo vai levar. É seu, ninguém leva. É interessante, porque a nenhum momento Daniel se apresentou dizendo: alô, eu sou cheio de Deus, eu tenho poder para interpretar o que está escrito na parede. Não. A nenhum momento ele procura se aparecer. É Deus que apresenta ele. Não precisa se aparecer. Deus vai lembrar teu nome. Catuca alguém perto de você e diga: Deus vai lembrar teu nome. Diz: não precisa se aparecer, não precisa ficar bajulando teu chefe, não precisa ficar bajulando o rei, não precisa ficar chamando a atenção dos outros. Não. Deus vai lembrar teu nome. Esse negócio de quem não é visto não é lembrado, isso é mentira do diabo. Quem tem vida de oração, Deus sopra o teu nome aonde os teus pés não chegam. Você não ouviu isso não? Quem tem vida com Deus, Deus sopra o teu nome aonde teus pés não chegam. Você não precisa ficar bajulando o patrão, você não precisa ficar bajulando o teu chefe, você não precisa ficar estufando o teu peito e mostrar para o teu pastor: tá vendo o que eu estou fazendo? Tá enxergando a minha obra? Hello, eu sou homem de Deus. Não, simplesmente dê fruto, faça com excelência o que vier na tua mão, dê fruto na tua empresa, dê fruto no teu trabalho, e ainda que ninguém esteja vendo, há um rei dos reis que está vendo o que você está fazendo e vai soprar teu nome. Eu vou contar um testemunho para ver se você consegue desentalar um glória a Deus. Na primeira vez que eu preguei na Batista da Lagoinha de Minas Gerais, eu me lembro que era um sonho pregar naquela igreja, e a primeira vez que eu recebi o convite, eu fiquei muito confuso, eu fiquei muito ansioso de querer saber como é que o pastor Emerson Caetano conseguiu saber do meu contato, porque eu queria saber como que eu cheguei na Lagoinha, como que Deus abriu aquela porta. Eu não procurei ninguém, não bajulei ninguém, e de repente recebi uma ligação de um pastor que era um dos braços direitos do pastor Márcio Valadão, da igreja Batista da Lagoinha. E quando eu cheguei para pregar na conferência dele, eu perguntei: pastor, como é que você
conhecer o meu nome. Alguém falou de mim para você? Algum pastor, algum colega? Ele disse: não, nenhum pastor falou de você para mim. Eu falei: então como é que foi? Foi internet? Você ouviu algum vídeo meu? Alguma coisa? Entrou no YouTube? Porque a gente tem bastante coisa na rede social. Ele disse: eu nem internet eu entro, eu nem mexo direito no negócio de telefone. Eu falei: como é que Deus soprou meu nome então para pregar no seu evento? Ele disse o seguinte: pastor, eu estava dormindo e em sonho Deus me deu um nome, Rodrigo Santana. Aí Deus falou comigo: entra na rede social, procura saber quem é esse garoto. Eu não procurei pastor, eu não procurei liderança, eu não procurei ninguém, mas eu estava em casa orando no meu escritório e Deus soprou meu nome para alguém. Quem tem fé para receber, que receba. Deus vai soprar teu nome. Deus vai soprar teu nome. Deus vai soprar. Aí a rainha fala de Daniel para o rei, e o texto diz que Daniel foi introduzido à presença do rei. A nenhum momento você vê Daniel se apresentando. É Deus que está apresentando ele. Você não precisa se apresentar. Diga para alguém: Deus vai te apresentar. Você não precisa se apresentar, deixa Deus te apresentar. Você não precisa se promover, deixa Deus te promover. Toda porta que você abre com a tua própria mão, ela se fecha com sofrimento. Mas a Bíblia diz com Apocalipse capítulo 3, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Para de querer forçar a porta. Para de ficar querendo: eu vou mandar e-mail para fulano. Para de ficar triste porque ninguém lembrou do teu currículo. Para de ficar chateadinho porque ninguém está lembrando de você. Jesus já lembrou de você e vai soprar teu nome. Faça com excelência, seja justo em tudo que vier nas tuas mãos. Trabalhe para o reino de Deus. Você não precisa se apresentar. Você não precisa ficar ligando para pastor e dizer: pastor, me leva para pregar na tua igreja. Você não precisa ficar ligando para teu líder e dizer: ó, me dá uma oportunidade, eu quero cantar, eu quero pregar. Não, quem se apresenta perde honra, quem se apresenta perde exaltação. Eita Jesus, só recebe honra quem espera o tempo de Deus, só recebe exaltação quem espera o tempo. Para de querer se apresentar e deixa Deus apresentar você. O rei chama Daniel, e a expressão que o rei usa é essa: tenho ouvido dizer ao teu respeito. Aleluia. Olha o que o rei, autoridade suprema no reino, vai dizer para Daniel: tenho ouvido falar ao teu respeito. Diga para uma pessoa que você ama: estão falando do teu nome no palácio. Estão falando do teu nome no palácio. Alguém está falando do teu nome. Alguém está gritando você. Você veio para o culto aqui adorar Jesus, mas tem alguém falando do teu nome lá. Você veio no culto glorificar Deus, mas tem alguém falando do teu nome nessa empresa. Você não está vendo, você não está sentindo. Todo dia você trabalha e faz sempre a mesma coisa. É a mesma rotina. Parece que ninguém está vendo o que você está fazendo. Parece que ninguém está te honrando. Mas o teu nome já está sendo cogitado. Essa vaga é dele, hein? Essa vaga é dela. Fulano tem excelência, fulano é justo, fulano é honesto. Te prepara, porque alguém vai te chamar para a vaga. Daniel, estão falando, fiquei sabendo do seu nome aqui no palácio. Estão falando de você para mim. E olha, apareceu mãos, escreveram os dedos na parede. Eu fiquei muito confuso com o que vi. Chamei os magos, os sábios, os astrólogos, e os cientistas não conseguiram descobrir a interpretação do que estava escrito. Por que os adivinhadores não conseguiram interpretar o que estava escrito na parede?
Pergunte para mim, por quê? Ninguém quer saber. 1, 2, 3, vai. Não. 1, 2, 3, vai. Porque só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Você era para ter agarrado na lâmpada. Vou repetir isso aqui. Só entende o que está escrito na parede quem tem intimidade com quem escreveu. Catuca alguém e diga: tem que ter intimidade. Diz: tem que ter intimidade. Se não tiver intimidade, não entende mistério. Se não tiver intimidade, não entende o que está escrito na parede. Tem coisa que Deus não vai revelar para astrólogo. Tem coisa que Deus não vai revelar para cientista. Tem coisa que Deus não vai revelar para político. Tem coisa que Deus não vai revelar para sábio. Nada contra cultura nem faculdade, porque eu também estudo e estudei para ter muita coisa que tenho hoje. Mas existem coisas que você não recebe da terra. Existem coisas que só o céu pode te dar. Existem coisas que vêm do Espírito. Existem coisas que faculdade humana não dá. Existem coisas que 8 anos dentro de uma universidade não dá. Existem coisas que o pós-doutorado não te dá. Existem coisas que doutorado não vai te dar. Existem coisas que você pode falar 8, 9, 10 línguas, mas ela não vai te dar. Existem coisas que para receber você tem que fechar a porta do teu quarto, dobrar o teu joelho, e o Deus do secreto vai revelar o que está oculto. Diga para alguém: Deus vai mostrar para você e para mais ninguém. Diz: Deus vai mostrar para você e para mais ninguém. Eles vão ver o que estão escrito lá, mas eles não vão interpretar. Eles vão ver o problema, mas eles não vão dar solução. Eles vão ver a crise, mas não vão ter resposta. Agora, quando você chegar diante do palácio, Deus vai te encher de autoridade, vai te encher de sabedoria, porque o que Deus vai te dar, Ele não dá para mais ninguém. Existem coisas que Deus só revela para você. Existem coisas que Deus não revela para os outros. Existem coisas que Deus só revela para quem ora. Existem coisas que Deus só revela para quem busca. Existem coisas que Deus só revela para quem lê a Bíblia. Existem coisas que Deus só revela para quem tem vida de oração. É muita gente querendo daquilo que Deus tem feito sobre a nossa vida. Eu vejo as pessoas procurando saber como é que esse pregador prega, como é que ele revela, como é que é a performance, é a maneira, é a hora que ele grita. Daqui a pouco ele pula, daqui a pouco ele roda. As pessoas estão preocupadas com a aparência. O segredo não é a aparência, não. O segredo não é o estereótipo. O segredo não está na roupa. O segredo está na vida de essência. O segredo está no secreto. O segredo está com uma vida com Deus. Porque enquanto tem gente que só está olhando para o resultado, Daniel ora pelo menos 3 vezes ao dia. Ele tem uma vida de oração. E quem ora tem revelações que Deus não mostra para ninguém. Balança alguém perto de você e diga: está na hora de orar nessa casa. Diz: está na hora de orar pelo teu filho. Está na hora de começar a clamar. O médico diz que não tem cura. O advogado está tentando resolver a tua causa e não resolve. Vai para a mão do juiz, vai para a mão da juíza. Fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos. Ninguém resolve nada. Aí passa para a polícia não resolve. Aí diz que conhece o desembargador não resolve. Alguém diz que conhece o político não resolve. Você está consultando todo mundo. Você só não colocou teu joelho no chão. Começa a orar, começa a clamar. Deus vai revelar para você. O rei chega diante de Daniel e diz: se tu interpretar o que está escrito na parede, eu te dou colar de ouro, eu te visto de púrpura e te faço o terceiro dominador do meu reino. Sabe o que Daniel faz? Rejeita. Grita comigo, diga: rejeita. Tá fraco. 1, 2, 3, vai. Daniel está diante de uma oportunidade que ele poderia muito bem desejar receber o que o rei deu para ele, mas a Bíblia diz que ele rejeita. Quando Deus te honrar e te colocar em determinadas posições, não corrompa o teu coração, porque é para isso que Deus está te dando o que ninguém consegue ter: a
vida de essência que você carrega, para que você faça a diferença aonde Deus te colocar. Porque tem muitos que nessa situação vai bajular o rei, vai falar o que o rei quer ouvir, vai falar coisas para o rei, mas é justamente por causa da tua vida de caráter que Deus vai te colocar lá, para você não se corromper. Então quando a porta se abrir, quando Deus te colocar no palácio, quando Deus te colocar na alta estrutura, quando Deus te levar para um caminho de exaltação, quando Deus te levar para essa cadeira aonde ninguém da tua família conseguiu chegar, não se corrompa, não se venda, não se camufle. Mostra que você veio, mas veio como servo de Deus. Mostra que você veio, mas mostra que você veio fiel. Você não vai se vender porque o sistema é corrupto. Você não vai se vender porque todo mundo se vende. Você não vai se vender porque estão te oferecendo prato de comida. Você não vai se vender porque estão te oferecendo um salário maior. Você não vai se vender porque estão te oferecendo posição, promoção, cargo. Não é sobre dinheiro, não é sobre aparência, é sobre a vida que você tem com Deus. Eu não vou me corromper. Ele não se vende. Eu dou interpretação, mas eu não quero o que o Senhor tem para me dar. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele, aperta ele, chuta, dá um tapa, faz alguma coisa. Diga para ele assim: essa vaga é tua. Diga: ninguém vai roubar. Diga: quando ela se abrir, diga para ele assim: não rejeite. Diga: não rejeite a tua fé. Fica firme, faça a diferença. Diga: deixa passar à tua frente, deixa te afrontar aquilo que é teu. Grita aquilo que é teu. Não, o inferno tem que ouvir isso. Diga: aquilo que é teu, ninguém vai levar. Quem acredita faz barulho de adoração dentro desta casa. Se é para aplaudir, tem que aplaudir com vontade. Você não está aplaudindo pregador nem pastor de igreja, você está aplaudindo quem merece a glória. Enquanto a igreja bate palma, tem cadeia sendo quebrada nessa noite. Enquanto a igreja bate palma, tem vaga sendo liberado para a tua vida. Enquanto a igreja bate palma, o inferno está perdendo a guerra. Enquanto a igreja bate palma, a Babilônia está batendo em retirada. Enquanto a igreja bate palma, Deus está preparando um tempo de vitória. Enquanto a igreja bate palma, Deus está libertando o teu filho, está libertando o teu pai, está libertando a tua mãe. Quem acredita nessa? O diabo está fazendo de tudo para você se corromper. O diabo está fazendo de tudo para você se sujar. O diabo está fazendo de tudo para contaminar tuas vestes. O diabo está querendo que você se venda, para que você viva uma vida de aparência. O diabo está fazendo de tudo para atacar teus pensamentos, para que você venha se vender nesse trabalho, para que você venha se vender nessa empresa, para que você venha colaborar com o sistema. O diabo está dizendo para você que você nunca vai conquistar nada, que a porta nunca vai se abrir, que você nunca vai receber, que a promoção nunca vai chegar, que a tua história nunca vai virar, que nunca você vai viver um novo tempo. Mas eu vim dizer que isso é mentira do diabo. A vaga é sua e ninguém vai levar. Levanta a mão que eu estou sentindo um negócio sozinho, mas estou sentindo. Levanta as duas, quem tem juízo. Se eu sou profeta para essa conferência, em menos de 72 horas você vai viver a maior virada espiritual da tua vida. Mas só recebe essa notícia de vitória quem faz aquele barulho que o diabo não gosta. Vai, 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 vai. Salve da glória quem tem glória. Quem tem glória manda glória. Salve da glória quem recebe. Quem recebe manda glória. Salve da glória quem pega. Quem pega dá glória. Dá
abre, vai abrir, vai abrir, vai abrir. Eu vou repetir, vai abrir. Vou falar de novo, vai abrir. Eu vou repetir para ver se você dá glória, vai abrir. Eu vou falar para ver se você dá aleluia, vai abrir, vai abrir, vai. Essa porta vai abrir, vai abrir, vai abrir. E quem vai te colocar lá não é feiticeiro, quem vai te colocar lá não é astrólogo, quem vai te colocar lá não é demônio, quem vai te colocar lá não é feitiço, quem vai te colocar lá não é encantamento. Você vai voltar num passo de fé e vai dizer: a porta que Deus abriu, ninguém tem poder para fechar. Pega na mão de alguém que está perto de você, balança ele até ele falar aleluia. Diga para ele assim: é hoje. Não, desse jeito é nunca. Diga: é hoje que você vai viver uma virada na tua vida. Diga: segura essa vaga, segura essa porta. Diga: é sua, ninguém leva, porque operando Deus, quem impedirá? Quem pega da glória, quem dá glória pega. Da glória quem tem manda a glória. É pomada, daia, canta topa. É pomada, come, daia, saia. É papapá, daia, canto choma. É pamadaraga, ceia. Elevará canto chome, dará canto teia. É para vassaia, deia, canto nome, danto. É para vacando de combinar a canto. É para papacaia, deia, canta. É para maia, deia, cia. Elevará canto de dominar a caia. É para papacanto de covidência. É comidaia, canto, tople, pulpiteia, tá. É me da comida, canta na gaia, de comida fácia. É para papacanto, elevará santo. É para papacanto, nome é deia, taia. É para papacomida, canta na gaia, de comida fácia. Ele é biocomida, canto de capa. É para taia, canta, tá com fé. É para dar comida, se tá assim diz o Senhor: eu tenho preparado um novo tempo para a tua vida. Mas eu sei dos ataques que você tem sofrido para que essa porta esteja aberta. Mas eu digo que aquilo que eu tenho preparado para ti, ninguém tem o poder de roubar. E digo: conta daqui para alguns dias, porque tu viverás uma virada que eu vou fazer na tua vida profissional. É Biabarabacandaraia. Por um caminho o diabo veio, mas por 7 vai bater em retirada. Da glória quem pega da glória quem tem mão da glória. 30 segundos dando glória, quem consegue? 30 segundos dando glória, vai. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, quem pega 18, 17, 16, 15, 14, 13, abre a boca, 11, 10, 9, 8, 7, 6 agora, 5 agora, 4 agora, 3 agora, 2 agora. Só quem recebe dá um pulo na cadeira e dá glória. Senta. Quem está recebendo dá um glória do tamanho da vitória. Tua vitória é muito grande. Quem está recebendo dá um glória do tamanho da vitória. Diga para alguém perto de você: essa vaga é sua. Diga. Olha pra cá. Mene, tá aqui o facinho. Daniel dá a interpretação. O rei, uau, fica impressionado. E o rei decide honrar Daniel, mesmo sem Daniel querer. Está no texto. O rei veste Daniel de púrpura, coloca
medalha de ouro sobre o teu pescoço, ou colar de ouro sobre o pescoço. Terceiro, coloca Daniel como dominador do reino. Ele fica como terceiro dominador do reino. Quando chega o tempo de Deus, olha para cá, até aquilo que às vezes você não queria, Deus faz. Tudo isso aqui Deus criou para promover Daniel nessa ocasião. Existem situações que o próprio Deus cria para te promover. Eu queria que você triplicasse a tua atenção agora. Porque às vezes não é que a situação fugiu de controle, é que o próprio Deus permitiu que o homem chegasse até um certo ponto, para que Deus criasse uma oportunidade para te honrar. Existem situações que Deus está criando para te promover. A casa quebrou, o vento está soprando, ninguém consegue dar a solução dentro desse local, e Deus está criando todo esse cenário para que você seja preparado para um tempo de honra. Você precisa entender isso. Só que você precisa parar de ficar ansioso para chegar em certas oportunidades. Você precisa parar de focar nos resultados e focar muito mais no preparo. Segura essa chave. Esqueça os resultados, foca no preparo. Os resultados virão como consequência de uma vida preparada. Quando a oportunidade chegou para Daniel, ele já estava preparado para interpretar o que estava escrito. Porque antes já tinha uma vida de oração, já tinha uma vida com Deus, já tinha intimidade, já tinha passado por interpretações lá atrás. Lembra de Nabucodonosor? Interpretou sonho, enigmas. Tudo que ele passou lá atrás, Deus vem preparando ele para promovê-lo nessa ocasião. Existem muitas coisas que você está passando, que Deus está usando para te preparar para a ocasião. É alguém que saiu da sua vida, é um amigo que te deixou, é uma porta que se fechou, é um dinheiro que você perdeu, tu investiu 7 vezes, quebrou as 7, está debaixo de luta, e você não está entendendo que tudo que você vem passando vem te preparando para um novo tempo. Deus criou essa situação para te promover. Não é que a crise veio para te machucar, para te arrebentar ou te ferir. A crise veio para te fazer crescer. Então esquece o resultado, foca no preparo, foca no tempo com Deus, foca nos estudos, foca naquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Faça com excelência, independente se tem alguém vendo ou não, independente se teu chefe está vendo ou não, independente se teu patrão está vendo ou não, independente se as pessoas vão te honrar ou não. Faça com excelência, se prepara, busca o Senhor, vem para o culto, seja fiel, oferte, dizime, se prepara. Não deixa nada roubar você do teu propósito, porque Deus está te preparando. Tem uma cadeira separada, mas só vai sentar quem estiver pronto. É Deus dizendo: eu estou usando a luta para te promover. É Deus dizendo: eu estou usando a crise para te fazer crescer. É Deus dizendo: continua firme, não se corrompe, não se contamina. Você foi traída, você foi ferido, te machucaram, foram injustos com você, sujaram, fizeram coisas terríveis, mas você não vai fazer como eles fazem, você não vai dar troco na mesma moeda, você vai se preparar em oração, porque o teu inimigo queria que você devolvesse o ataque, mas o teu ataque é no joelho, o teu ataque é na oração. Balança alguém perto de você e diga: tem promoção chegando aí, diz.
Tem promoção chegando. Tem promoção chegando. Tem promoção chegando. E vai se preparando, vai amadurecendo, porque tem um novo tempo que Deus já preparou para você. Vai se preparando, vai se enchendo de Deus, porque tem um novo tempo que Deus decidiu para te honrar. A cadeira é sua e ninguém vai sentar. A vitória é sua e ninguém vai levar. Mas você precisa estar preparado quando esse tempo chegar. É por isso que você foi criado sem pai, é por isso que você foi criado sem mãe, é por isso que na adolescência você passou por traumas, é por isso que você foi abusada, é por isso que você foi ferida, é por isso que tocaram em áreas que não eram para tocar, é por isso que você está machucada, é por isso que você está quebrada, porque tudo que a vida te proporcionou é para te preparar para aquilo que Deus vai fazer. E quem tem fé para receber, que receba aquilo que os teus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, o que não chegou ao teu coração é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só quem recebe solta aquele grito que o diabo não gosta. Termina aqui. Se você tiver fé igual eu, você vai bater a mão na mão de 3. Mas calma, calma. Se você for doido igual eu e o pastor Sirley que está aqui, você vai bater na mão de 7. Mas se você for tomar de Deus igual eu e o pastor Derlei que está aqui também, você vai bater na mão de 8. Mas se você for tomado mais ainda de Deus, você vai bater na mão de 10. Igual eu e os cursos que estão aqui, vai dar um tapinha na mão dele e vai dizer: essa vaga é sua e ninguém leva. Vai lá, a vaga é sua e ninguém leva. Pelo menos 7, a vaga é sua, ninguém leva. A vaga é sua, capeta não leva. A vaga é sua, demônio não leva. A vaga é sua, o inferno não leva. A vaga é sua e o diabo não leva. A vaga é sua e ninguém pega, ninguém tira. O que é teu e ninguém vai roubar. Se tiraram da tua mão, é porque nunca foi teu. Se tiraram de você, é porque Deus tinha coisa melhor. Aquilo que é teu ninguém leva, aquilo que é teu ninguém toma. Não fique triste pelaquilo que saiu, não se decepciona pelaquilo que foi embora. Deus tem um novo tempo, tem coisa melhor chegando. Só quem acredita fica de pé comigo dando glória a Deus. Abra sua boca e chama a presença de Deus aqui nessa casa.